Pessoal, bom dia. Estamos aguardando o pessoal chegar aí à nossa aula. Enquanto isso, vai lá no bate-papo, manda o seu nome para mim para valer como chamada. Na aula passada, alguns alunos não me mandaram. Acho que o João Pedro veio me mandar uma mensagem, não sei quem mais, não lembro mais, tá? Eu vou ver se eu lembro vocês ao longo da aula de mandar quem não mandou, tá? E o seguinte, se por acaso a sua internet cair, você ter que sair e voltar para a aula, se você já tiver mandado o nome uma vez, não precisa mandar de novo, tá? Uma vez só basta, tá bom? Isso, vai me mandando os nomes de vocês, por favor, para valer como chamada. Nome completo, por favor. Se a Thalita e a Rafa estiverem vendo pelo mesmo aparelho, eu peço para mandar separado os nomes, tá bom? Deixa eu ver se tem alguém com dificuldade. Bom, nenhum dos dois grupos, ninguém se manifestou com dificuldade. Pessoal O que que está que foi, chegando Bia? Eu acabei de agora, entrar. coloca o nome completo para mim, por favor, lá no bate-papo, no chat, vai valer como chamada. Beleza? Tem gente que ainda não mandou. Oi, Gisele, quanto tempo eu não te vejo? Nina, Vinícius. Isso, vão mandando aí os nomes para mim para valer como chamada. Quem não mandou, mande, por favor. Bom, pessoal, na aula passada eu falei com vocês sobre a Revolução Verde, né? Comecei a falar, falei o que era, alguns prós e alguns contras, né? Então eu vou dar continuidade para a gente finalizar esse capítulo da apostila falando sobre Revolução Verde. E aí eu vou encerrar a aula uns 2 minutinhos mais cedo, né? Porque eu quero falar sobre o desafio que eu já lancei para vocês lá às 8 horas da manhã, tá? Já que eu falo um pouquinho sobre ele. Pessoal, então aqui, ó, Revolução Verde, né? Expliquei para vocês que foi um fenômeno que o nosso planeta tem enfrentado, mas que ele começou a partir da metade do século XX, então 1950 mais ou menos, foi quando a gente marca o início desse fenômeno, né, da Revolução Verde. E o que foi mesmo essa Revolução Verde, né? A Revolução Verde ela foi uma série de transformações que aconteceram no campo, né? Então, quando eu falo dessas transformações, eu estou falando da forma como se produz o alimento, né? Então, é claro que eu comentei com vocês que a industrialização, ela provocou, de fato, uma modificação em como se produzia alimentos, né? O maquinário conseguiu chegar ao campo. Só que a partir dos anos 1950, eu percebo que, além de observar a Revolução Verde tendo a mecanização, várias outras coisas começaram a acontecer, como o emprego da tecnologia na produção no campo, né? Seja ela na agricultura, até mesmo na pecuária. E aí, só para a gente ilustrar, eu trouxe uma série de imagens para vocês falando sobre os prós e contras, né? Essas imagens, essas charges em imagens, elas fomentam muito debate nos dias de hoje. Inclusive, são muitos temas de redações e de questões que envolvem geografia, tá? Então, a Revolução Verde, essa revolução na forma como se produz alimentos, tem prós e tem contras, né? Comentei com vocês na aula passada alguns deles, mas vamos retomá-los e aprofundar a discussão em outros, né? Por exemplo, a Revolução Verde ela promoveu um avanço na ciência, principalmente no que diz respeito à produção de gêneros alimentícios, né? Então, foi incentivado a partir dessa Revolução Verde que pesquisas científicas fossem realizadas. E aí, isso promoveu um grande avanço para a área, né? A ciência, hoje, na área da produção alimentícia, ela é uma das que mais recebe investimento no mundo. Porque, por exemplo, você até pode parar de comprar roupa, né? Com grande frequência. Você não precisa ter 500 camisetas, você não precisa ter 50 calças, mas você precisa se alimentar todos os dias. Se existem 365 dias, por 365 dias do ano você precisa se alimentar.
Então, a alimentação, o gênero alimentício, é um ramo de negócio que é certeiro, a população precisa dele, né? Então, por isso que essa área de investimento na ciência recebe muita grana em todo o canto do mundo, né? E aí, claro, se existem incentivos para que a ciência seja desenvolvida, claro que vão acabar surgindo novas profissões nesses ramos, né? Como, por exemplo, a biotecnologia, né? Os geneticistas, né? A engenharia agrícola, a engenharia pecuária. Então, existem vários tipos de profissões que começaram a surgir. Quando a gente pensa até 1950, a gente não pensava em engenharia ambiental, a gente não pensava engenharia florestal, engenharia agronômica, engenharia agrícola, engenharia molecular, ou seja, um monte de ciências que começaram a surgir por demanda dessa Revolução Verde, que acabaram dando origem a diversas profissões. Tá? E aí, claro, que houve, a partir da Revolução Verde, um aumento substancial da produção de alimentos. Né? Hoje, a gente produz mais de 100% suficiente para alimentar todo mundo no nosso planeta. E claro, se eu aumento a produção, a venda dessa produção de gêneros alimentícios, ela vai me provocar também um aumento de lucros. Só que, pessoal, prestem atenção. Se a Revolução Verde ela vem como uma promessa de erradicar a fome, hoje em dia a gente vê que a Revolução Verde ela não se ocupa apenas da produção de gêneros alimentícios, né? Então, por exemplo, a gente vê muitas plantações de cana-de-açúcar. Tá, beleza, a gente consome lá o açúcar da cana. Mas será que tudo que é produzido, tudo que é plantado de cana-de-açúcar é destinado à produção de açúcar? Não, né? Muito da cana-de-açúcar que a gente tem é utilizada na produção do etanol, é utilizado como combustível. Agora, recentemente, tem bombardeado aí a nossa cabeça, né, o uso de álcool gel, tem como principal fonte de matéria-prima a cana-de-açúcar, né? Então, só atenção para isso, tá? A Revolução Verde a gente leva muito na bandeira de gêneros alimentícios, mas não é só gênero alimentício que se beneficiou da Revolução Verde, tá? Por exemplo, o algodão, a própria plantação de girassol, de mamona, que são plantações que se beneficiaram disso, tá? Que não fazem parte do nosso cardápio cotidiano, tá? E a Revolução Verde, ela acabou trazendo também, pessoal, o surgimento de novos produtos e serviços, né? Como assim, Bia, novos produtos? Até os anos 1950, a produção mundial era quase toda orgânica, né? Então, a gente vê a partir da Revolução Verde surgindo muitos agrotóxicos, surgindo muitos fertilizantes sendo utilizados nas plantações, né? E acabam surgindo também serviços, como, por exemplo, a análise de solo, análise da nutrição foliar da planta, né? E assim por diante. Então, novos produtos e serviços também vieram aí com essa Revolução Verde, fazendo com que, se der tempo falar no final da aula, a agroindústria pudesse funcionar e ser altamente lucrativa, tá? Beleza, então, aparentemente, né, a Revolução Verde veio para salvar o mundo. Só que, na verdade, ela também traz muitos contras, né, muitas coisas que a gente não se precisa, né, fechar os olhos e não deve fechar os olhos. Se lá em 1950 a Revolução Verde era propagandeada na mídia, nos jornais, revistas, televisão, como a promissora para acabar com a fome no mundo, hoje, em 2020, ela não acabou com a fome no mundo. A gente tem grandes percentuais de pessoas passando fome, em especial naqueles países mais pobres, considerados países subdesenvolvidos não industrializados, né? Então, beleza, ela aumentou a produção de alimentos, mas isso não quis dizer que acabou com a fome no mundo, tá? E desde que ela começou a surgir, os impactos ambientais e sociais provocados por essa Revolução Verde são gigantescos, né? A ponto, por exemplo, da gente ver, como eu comentei com vocês, a poluição de rios, a poluição do solo, a contaminação das pessoas por agrotóxicos, né? O desemprego no campo que ela acabou gerando, entre outras coisas. Ela também acabou colaborando para que houvesse uma concentração fundiária, ou seja, acaba que poucas pessoas têm domínio de muitas terras
E muitas pessoas têm o domínio de pouquíssimas terras, pequenas áreas, pequenas extensões. E essas pessoas que são donas das pequenas propriedades, elas acabam não tendo condições de competir com o grande proprietário de terra, com o latifundiário, né? Porque tudo que está envolvido com a Revolução Verde, infelizmente, envolve muito dinheiro, porque são produtos altamente científicos, tecnológicos e que realmente requerem um investimento maior. Aquele pequeno produtor, ele mal consegue gerar renda para garantir a sua alimentação. E aí que garantir renda suficiente para que ele consiga comprar esses produtos de última geração desenvolvidos pela Revolução Verde, né? Comentei com vocês também que a Revolução Verde ela acabou priorizando a produção de certos gêneros alimentícios ou de certos tipos de plantas e acabou comprometendo, né, o patrimônio genético de muitos países. O Brasil, por exemplo, tem tido uma perda genética muito grande, né? E aí temos a Embrapa, né, que é um órgão nacional de desenvolvimento da pecuária e da agricultura no Brasil, ela tem tentado recuperar esse patrimônio genético que o Brasil tem, né? Só que não é fácil, tá? E um outro contra é que a gente perde esse patrimônio genético para ficar dependente dos organismos geneticamente modificados, os OGM, né? O que é um OGM? Um produto transgênico, né? Então, por exemplo, se antes eu plantava vários tipos de soja, agora eu tenho um tipo só de soja, né? E essa soja ela não é orgânica, ela não é tradicional, ela acaba sendo transgênica, modificada geneticamente, já que eu volto a falar um pouquinho disso. Alguém tem alguma dúvida até então? Algum comentário? Então vamos seguir. E aí, tem algumas coisas assim que para a gente ver, né? A Revolução Verde ela possibilitou o desenvolvimento da tecnologia que possibilita você corrigir o solo, você praticar irrigação, criar um organismo geneticamente modificado que seja mais resistente à praga, à seca, a um solo ácido e assim por diante. A ponto de Israel, por exemplo, conseguir ter a maior plantação do mundo em pleno deserto. Então, olha o entorno dessas plantações: deserto, areia pura. Essas manchas verdes são áreas de cultivo que são totalmente irrigadas, que a gente chama de pivô central. Se vocês estiverem conseguindo ver bem a imagem, nesses círculos parece que tem algumas estradas, né? Ó, e parece que tem alguns círculos aqui. É onde passa um pivô, né? Ele está fixado e ele vai fazendo esse movimento circular, ele vai caminhando, né, por toda essa plantação. E aí ele vai irrigando e também fazendo a fertilização desse solo. E aí, dessa forma, a Revolução Verde foi muito positiva para o país Israel, né? Porque ela possibilitou ao país garantir e assegurar a segurança alimentar do país, produzindo em pleno deserto, que antes da Revolução Verde isso era impensável, né? E aqui, oi, deixa eu ver, alguém me mandou alguma coisa aqui no bate-papo, alguma dúvida. Aonde eles arrumam tanta água num lugar desértico? Existem duas possibilidades, né? Ou você tira a água do rio para fazer essa irrigação, ou então de um canal, de um lençol freático, ou você pode utilizar a dessalinização para produzir isso. Tá? No caso de Israel, a gente tem, cortando o Israel, o Rio Jordão, por exemplo, um dos maiores rios que passam a região da Arábia, da Península Arábica. E aí eles utilizam principalmente a água desse rio e de outros rios menores, que são seus afluentes, para fazer irrigação lá no pleno deserto, tá? Então, apesar deles estarem em uma área desértica, não quer dizer que ali não exista de forma alguma rios, tá? Até tem, só que eles são muito pequenos e a maioria é aquele tipo de rio temporário, ok? Trouxe aqui um gráfico para vocês observarem, desde que a Revolução Verde começou, o quanto que a produção de alimentos aumentou, né? Então, esse vermelho, essa curva vermelha aqui, ela indica a produção de soja. Então, lá do final da década de 80 até os anos 90, né, que foi início dos anos 90, que foi o período em que alcançou cada vez mais países, se popularizou a Revolução Verde, chegando, por exemplo, ao Brasil, olha como que foi crescente a curva da produção de soja, né? De 89 até 2016, a produção aumentou 207%. Isso é muita coisa,
né? No caso aqui, esse azulzinho, milho subiu 108%, o amarelo, a produção de arroz aumentou 46%, e o trigo aqui 36%, tá? E por que você pode pensar, Bia, mas por que eles não priorizam, por exemplo, a produção de arroz, né, que é a base da alimentação do brasileiro? Acontece que é o seguinte, o milho e a soja são dois produtos que eles acabam tendo ramos muito variados. Então, por exemplo, da soja. A soja, a gente pode consumir o óleo de soja, que na casa de todo mundo tem óleo de soja, né? Então, é um produto amplamente utilizado, a gente utiliza até mais óleo do que o próprio arroz. A gente percebe também que da soja eu consigo fazer o farelo de soja, que é muito utilizado, 90% da soja produzida é utilizado para fazer ração animal. E a mesma coisa o milho. O milho que tem usos muito variados, vai desde o milho da pipoca, vai, por exemplo, fazer o fubá, vai fazer o óleo. A gente tem também o farelo, tá? Então, esse milho triturado, ele é utilizado para fazer ração animal, tá? Então, como eu tenho um uso muito variado, essas duas especialidades, essas duas variedades alimentícias, elas tiveram um ramo muito grande, ok? Certo? E aí, claro que esses dois produtos foram os dois produtos geneticamente modificados que mais tiveram aceitação entre os produtores brasileiros, tá? E aí, eu tenho esse infográfico aqui que eu acho muito interessante. A Revolução Verde, ela veio com a proposta de acabar com a fome no mundo, beleza? E a gente viu que houve um crescimento mundial de produção de gêneros alimentícios, em especial que a gente viu aí, arroz, soja, milho e o trigo, né? Só que grande parte do que o mundo produz é desperdiçado. E aí, houve um levantamento junto da ONU com a Embrapa, que é a Empresa Brasileira de Produção Agropecuária no Brasil, né? Acabou fazendo esse infográfico aqui. Aqui no Brasil, de 100% que é desperdiçado de gêneros alimentícios, 10% ocorre no período da colheita, 50% é desperdiçado no processo de transporte. Por exemplo, todo mundo já deve ter andado atrás de um caminhão carregando milho, carregando soja, carregando cana, o tanto que cai desse caminhão na estrada, tanto que suja a estrada. Ou então, se você, por exemplo, já passou de carro alguma vez no distrito industrial aqui de Alfenas, a quantidade de soja, a quantidade de milho que não cai no chão, né? Então, no Brasil, de tudo que é desperdiçado de alimentos, 50% é desperdiçado ali no transporte. 30% ocorre no abastecimento, como por exemplo o Ceasa. O que é o Ceasa? O Ceasa é como se fosse um grande mercadão, é um centro de distribuição de gêneros alimentícios. Grande parte do que a gente consome aqui na nossa região sul de Minas vem do Ceasa de São Paulo, tá? Então, que é um grande depósito onde os produtores levam para lá, vendem as suas mercadorias para esse depósito. Esses depósitos revendem para os supermercados, para os feirantes, né? Aqueles que não são produtores e assim por diante. E aí, ao final do dia lá, 30% do que chega é desperdiçado. Então é amassado, eles acabaram achando que não estão no padrão e acaba jogando fora 30% da mercadoria que chega ali. E 10% de tudo que é desperdiçado, né, está diluído aí entre o que é desperdiçado lá nos supermercados e o que a gente desperdiça na nossa casa. Porque, por exemplo, a gente vai no supermercado, a gente tem uma mania muito feia, né? Você vai querer comprar uma manga, você quer saber se a manga está madura. O que você faz com ela? Você pega e você vai apertando. Em 3, 4 dias, aquele local que você apertou para saber se a manga estava madura ou não, ele vai começar a apodrecer. A próxima pessoa que for escolher manga, ela não vai querer comprar aquela manga que já está toda macetada, né? E aí essa manga vai ficando ali e acaba sendo desperdiçada. E até mesmo na nossa casa, né? Aí você compra aquele tanto de coisa, aí você vai abrir a sua geladeira, vai olhar na sua fruteira, tem várias frutas ou alimentos, enfim, já estão estragando, né? Então a gente desperdiça muito. Então, cerca de 10% do que se desperdiça no Brasil está aí dividido entre o que a gente desperdiça em casa e nos supermercados. Tá, Bia, mas
que quer dizer? O que isso significa no Brasil, né? Esse desperdício. Então, olha só, por dia no Brasil são desperdiçadas 41 mil toneladas de alimentos. É muita coisa. Agora a gente está vivendo num período muito de lives, né? Então, os artistas estão fazendo muitas lives. Então, alguém, eu estou doando 20 toneladas de alimentos, 40 toneladas de alimentos. Olha só o que o Brasil desperdiça por dia, seja na colheita, no transporte, no Ceasa, no mercado ou em casa, são 41 mil toneladas. É muita coisa. Isso seria suficiente para alimentar 25 milhões de pessoas, certo? Quanto que isso representa? Cerca de 13% da população do Brasil. Dá uma grande São Paulo e mais um pouco, né? Então é muita gente que todo dia poderia ser alimentada com o que é desperdiçado. E ao longo do ano, esse desperdício representa o quê? 15 milhões de toneladas. Isso só no Brasil, que seria o suficiente para alimentar 9 bilhões de pessoas. Quanto que a gente tem de pessoas no mundo? Hoje a gente está aí passando, né, quase chegando aos 7 bilhões e meio. Então, daria para alimentar a população do planeta inteiro e ainda sobraria. Ou então, eu alimentaria a população do Brasil por 47 dias. Então, olha só quanto que a gente desperdiça de alimentos, né? E claro que a nós consumidores isso é cobrado, né? Então, o que é desperdiçado aí, essas estatísticas do que é desperdiçado, é cobrado da gente quando a gente vai fazer uma compra no supermercado, tá? Sempre é o consumidor final que acaba pagando por isso. Alguém quer fazer algum comentário sobre isso daqui? Não? Então eu vou seguir. A Revolução Verde ela acabou fazendo com que, desde que os primeiros agrotóxicos foram criados, com que seu aumento fosse exponencial, ele fosse muito grande, né? O Brasil, por exemplo, é um país recordista no uso de agrotóxicos. Esse ano, por exemplo, que encerrou 2019, o presidente liberou quase 400 agrotóxicos, muitos deles que foram banidos em várias partes do nosso planeta para serem utilizados aqui no nosso país, né? E aí tem duas charges que acabam sendo bastante chocantes, né? A primeira delas tem aí uma topeirinha, né? Vendo um indivíduo passando veneno sobre uma plantação aqui de cenouras e quando você come as verduras, você também usa essa máscara, né? Então tá, por que eu estou usando essa máscara? Será que esse agrotóxico ele vai se deteriorar tão fácil, tão rapidamente, a ponto de eu não me preocupar em jogar o veneno no alimento e depois querer consumi-lo, né? Esse outro aqui mostrando um indivíduo, né, carregando um galão da Bayer, que é uma das maiores empresas de produtos agrotóxicos e também que domina o ramo dos produtos transgênicos do mundo, bombeando veneno sobre a plantação, só que na verdade, né, a Bayer é como se fosse uma cobra venenosa, né, mostrando que o agrotóxico mata. Daí que muitos médicos acabam sempre incentivando a correta higienização desses alimentos, né, para que você consiga tirar da superfície muitos agrotóxicos que possam ter sido pulverizados sobre o alimento. E mais que isso, muita gente acaba incentivando também o consumo de produtos orgânicos que não tenham esses tipos de agrotóxicos lançados sobre a plantação, né? Principalmente sobre gêneros agrícolas. E aí eu comentei com vocês, né, sobre o estímulo da concentração fundiária. Enquanto pequenos produtores, eles não têm condição de fazer grandes investimentos, né, para que a sua produção tenha competitividade no mercado, grandes empresas se aproveitam disso, sejam aquelas que vão gerar tecnologia, sejam aquelas que vão ser grandes produtoras, elas vão acabar geralmente sugando esses pequenos produtores e comprando as terras deles. E esses pequenos produtores acabam muitas das vezes sendo acometidos pelo êxodo rural, vêm para as cidades, e aí acaba tendo todo aquele problema da urbanização que eu já comentei com vocês. E aí falando sobre os OGMs, né, os organismos geneticamente modificados. Embora, de fato, eles tenham contribuído muito para o aumento da produção de alimentos, né, existem aí algumas coisas para a gente pensar. No início,
da Revolução Verde, eles foram aí bastante propagandeados como os possíveis responsáveis por acabar com a fome no mundo, porque eu conseguiria produzir mais alimentos. Só que hoje a gente vê muita gente passando fome e tem uma grande discussão no cenário mundial dizendo se consumir produtos transgênicos eles fazem bem ou fazem mal, né? Então tem uma onda cada vez maior de pessoas dizendo e levantando bandeira de que consumir produtos transgênicos faz mal, que você deve rechaçar isso da sua vida. Só que a gente acaba se deparando com o que essas duas charges revelam para a gente, né? Enquanto tem gente que tem a possibilidade de optar se quer ou não se alimentar com um produto transgênico, tem muita gente que não tem essa escolha, simplesmente quer comer. Daí, né, aceito esses alimentos transgênicos, né? E muita gente que acaba não levantando a bandeira dos transgênicos, acaba trazendo essa preocupação, que ainda não existem estudos suficientes para comprovar se esse consumo de produtos transgênicos podem ou não acometer a nossa saúde, se eles podem ou não trazer algum comprometimento para a gente, né? E essa charge, ela é bastante engraçada nesse sentido, né? Que palhaçada, eu comi soja transgênico e não aconteceu nada, né? É aqui o rabo dele nascendo, né? Quais serão os possíveis danos colaterais que o consumo de produtos transgênicos ao longo do tempo pode ter na nossa vida? E aí alguém, eu não me lembro quem na aula passada, me mandou uma mensagem perguntando assim, Bia, mas como que é feito, né, esse processo de modificação genética de uma planta? Então, lá em laboratório, a gente pensa o seguinte, vamos pensar em soja. O que eu quero na minha plantação de soja? Eu quero que ela seja mais resistente? Eu quero que ela seja mais nutritiva? Eu quero que ela seja maior? Quero que ela seja resistente a uma praga, resistente à seca, ao solo ácido e assim por diante? Então, eu vou pensar em qual característica ou características que eu quero que a minha planta tenha. Então, eu vou pegar aquela planta e vou isolar a característica que eu quero, certo? Isolei em laboratório aquela ou aquelas características que eu quero, eu vou fazer o quê? Eu vou inserir essa característica no DNA de uma planta, no caso da soja que eu vou plantar, certo? Quando eu faço isso, eu já tenho a possibilidade de ir para o passo 3. Eu venho e vou testar para ver se aquela característica que eu quis, de fato, ela foi implantada na semente, né? No DNA daquela planta que eu acabei aqui cultivando. E aí, então esse passo 3 é a primeira coisa que eu vou testar. Vou testar se ela tem um valor nutricional, se ela oferece uma segurança alimentar, se não vai causar nenhum problema para a pessoa que for consumir esse tipo de produto e também se o cultivo desse alimento ele não vai causar nenhum tipo de dano ambiental. Por exemplo, pode ser que um tipo de planta geneticamente modificada, ela cause uma modificação no processo de polinização das plantas. Pode ser que ela cause um desequilíbrio, por exemplo, nas abelhas e assim por diante, né? Então, eu preciso verificar se aquela planta geneticamente modificada, se ela tem uma segurança alimentar e também ambiental. Se isso tudo for aprovado, né, essa planta ela está adaptada, essa planta ela pode ser utilizada pelas pessoas para serem cultivadas, né? No Brasil, a gente tem três alimentos que são autorizados pela Anvisa para serem geneticamente modificados para a gente consumir, né? Que basicamente vai ser o milho, a soja e o algodão, tá? Os três que, muito embora, não façam parte aí da nossa base alimentar, tá? E aí, você fica pensando, Bia, mas eu não sei o que é um alimento transgênico, né? Acho que eu nunca vi. Claro que viu. Alguém já consumiu pelo menos um produto desse, ou já viu pelo menos um produto desse que está aqui nessa imagem? Acho que todo mundo, né? Então, da maisena, o flocão de milho, o óleo de soja, o chiclete, a ração animal, o Doritos, Baconzitos, tudo que está aqui é resquício de transgênico. Tem alguma coisa que
dentro da sua composição, vem com produto transgênico, né? Traquinas, eu comia, levava de lanche para a escola e assim por diante, né? E aí esses produtos transgênicos, justamente porque ainda os debates são muito incipientes, são muito contraditórios sobre os possíveis benefícios ou malefícios do consumo de produtos transgênicos, é que no Brasil existe essa obrigatoriedade de os produtos que têm algum tipo de elemento transgênico ter esse símbolo aqui. É um triângulo amarelo com um T quadrado no meio. Então agora você vai poder identificar se aquele alimento que você está consumindo, se ele tem alguma coisa ali dentro da sua composição que é transgênico ou não. E aí é bastante interessante observar isso daqui, ó. Aqui está explicando, né, que todos os alimentos eles têm que ter isso. Então, desde 2003 no Brasil, todos os alimentos têm que ter esse símbolo aqui, né? Só que muitas pessoas acabam defendendo que o consumo frequente por muito tempo prolongado de produtos transgênicos podem causar câncer, podem desenvolver hereditariamente pode desenvolver filhos com autismo, na velhice pode trazer Parkinson, alergias alimentares, só que isso não é um consenso, né? Então existe aí um grande embate entre a mídia, médicos, políticos, cientistas, que não entraram em um consenso sobre o que é benéfico e o que não é. Só que, pessoal, a partir de 2003, no Brasil foi obrigado a ter todo produto que tiver resquício de alguma coisa transgênica ter esse símbolo. E aí houve uma pesquisa, né, para ver se a população sabia o que era esse triângulo amarelo com esse T. Então, ó, a partir de 2003, todos os alimentos com transgênico tinham que ter esse símbolo. Essa pesquisa foi feita em 2010. Olha só, foram perguntadas as pessoas, né? Foi perguntado: você sabe o que é esse símbolo aqui? 2% das pessoas que responderam, né, achava que era uma marca de roupa. 5% achava que isso era um material perigoso. 8% conseguiu associar isso a um produto transgênico. Mas 56% achava que não sabia dizer o que era isso daqui, tá? Tinha gente que achava que era um sinal de trânsito, alguém achava que era um alerta de proibição, né? E apenas 1% achou que era algo maléfico para a saúde. Mas olha só, de 2003 até 2010, apenas 8% soube dizer o que era. Muita gente confundia com outros produtos, né? Com outros símbolos, na verdade. Então, aí a gente acaba percebendo que, apesar de ser algo que é muito presente no nosso dia a dia, na nossa alimentação, poucas pessoas sabem olhar essas embalagens e entender o que é que significa isso. Aposto que muitos de vocês não sabiam e nem sabiam que tudo isso aqui tinha produto transgênico que a gente consome no nosso dia a dia, né? E aí, para a gente ir para os finalmente dessa aula, né? Coloquei aqui uma comparação dos alguns países que mais produzem alimentos e os países que mais tem gente passando fome, né? Alguns países aqui são considerados desenvolvidos e outros subdesenvolvidos industrializados, e esses países todos aqui são considerados subdesenvolvidos não industrializados, desculpa, com a exceção da Ucrânia, tá? Considerada aí um país subdesenvolvido industrializado. Só que o enorme processo em que a Ucrânia vive de instabilidade acaba fazendo com que muita gente passe fome aqui nesse território, tá? E o que está entre parênteses é o IDH deles, tá? Para o ano 2019. Então, os países que são os maiores produtores de alimentos no mundo são aqueles países que têm um IDH consideradamente elevado, né? E aqueles países que têm o IDH mais baixo estão aqui entre os que mais tem gente passando fome, né? Então, a produção de alimentos ela está concentrada em países mais desenvolvidos e a fome está concentrada mais em países mais pobres, mais subdesenvolvidos, tá? Aí alguém pode pensar assim, Bia, mas a Ucrânia, por exemplo, tem um IDH até que alto. Sim, muito parecido com o do Brasil, muito parecido com o da China, inclusive. Só que a Ucrânia, ela tem esse IDH
porque ela tem uma expectativa de vida alta e muitos anos de estudo da população, tá? Só que, por outro lado, a renda da população é muito baixa. Isso que leva a esse DH ser aí considerado mediano, né? Então, dos 3 fatores, 2 levam o DH lá para cima. O que não quer dizer que a população não passa fome ali, tudo bem? Muito pelo contrário, tá? E aí, turma, para a gente finalizar, a gente acaba falando de agroindústria. Todo mundo já deve ter visto aquele comercial da Globo, né? Agro é tech, agro é pop, agro é tudo, né? Então, a agroindústria nada mais é de toda aquela transformação que a matéria-prima gerada no campo tem para até chegar à nossa casa. Então, por exemplo, quando você pega um saco de arroz, todo o processo de produção, colheita, transformação, embalagem, venda até chegar na nossa casa, participa da agroindústria, né? Então, a transformação da matéria-prima em um produto acabado, isso faz parte da agroindústria, né? Ela acaba chegando cada vez mais próximo do meio rural, né? Onde os produtores, eles acabam tendo dentro da sua propriedade como é que se produz essa beneficiação daquela mercadoria. Então, muitas das vezes, aonde eu tenho a plantação de arroz, eu vou colher, eu vou tratar, vou beneficiar, vou ensacar e vou transportar até onde eu vou vender. Isso que é uma cadeia da agroindústria, tudo o que envolve, desde a colheita até a comercialização dela. Tá? E a gente tem infinitos profissionais envolvidos, né? Desde aquela pessoa que vai trabalhar com a lida do solo, com a colheita, com a beneficiação, com a produção do maquinário, com a produção da indústria, com o transporte e assim por diante. Quando a gente fala em agroindústria, o agro que lá na internet, na Globo, quer dizer agro é tech, agro é pop, agro é tudo, realmente envolve todas as áreas que a gente pode pensar de um setor econômico. Tudo bem? Certo? Bom, acabei aqui a aula, tá? Lembro aí, quem não me mandou o nome no bate-papo, me mandar, por favor, para valer como sua chamada. Beleza? Vai me mandando aí o nome. E aí, o seguinte, pessoal, ficou marcado para hoje o nosso desafio, né? Já lancei lá no Google Forms esse desafio, coloquei no SAS Connect e no grupo para vocês, o link. Tudo bem? Se alguém tiver alguma dificuldade, pode me chamar no particular lá no WhatsApp, que eu ajudo vocês. E aí, atenção, são 26 perguntas que tem, a maioria de você assinalar qual que é a alternativa correta e algumas para você escrever para mim a resposta, tá? Se não me engano, são 17 questões que são de marcar a alternativa correta lá, tá? E aí, você, por favor, responda até as 8 horas. Se você tentar 8 e 5, você não vai conseguir, porque eu já vou ter travado o envio de resposta. Tudo bem? E aí, acho que até segunda-feira já tem a nota individual de vocês. E aí, eu mando para vocês depois. Beleza? Qual que é que vocês tiraram? Porque ela vai aparecer só a pontuação das questões objetivas, não vai aparecer das outras questões que eu preciso corrigir. Certo? Então, acho que até segunda-feira eu tenho a resposta de todos. Beleza? E a nota de todo mundo. Tudo bem? Vou pedir para vocês fazerem toda a tarefa desse capítulo, tá? Tudo bem? Se eu não me engano, capítulo 8. Aí eu vou colocar no SAS Conecta agora para vocês, junto com o link dessa aula. Beleza? Certinho? Nossa próxima aula, se não me engano, segunda-feira, né? Amanhã acho que não tem aula. É isso mesmo? Né? Não tem aula segunda-feira. Combinado, turma? Não tem Oi? aula, não. Isso, amanhã não tem aula. Beleza? Tudo bem? Então vai ficar para segunda-feira a nossa tarefa e já trago o resultado de vocês. Tá bom? Certinho? Tá bom. Tchau, Bia. Bom feriado.